Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da é para sempre. E Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, concede-nos as condições indispensáveis a que sejamos úteis aos sublimes propósitos do Teu Evangelho. Nós te rogamos, faze que os nossos irmãos de boa vontade, tanto quanto aqueles outros que ainda se demoram nas sombras da indiferença, façam-se igualmente atentos para as lições do Teu Evangelho de luz e de paz. Que nos felicitemos todos no esforço receptivo dos Teus ensinamentos. Que assim seja. Para as pessoas de boa vontade, em tempo real, pelos 920 kHz AM da Rádio Imperador e pelo www.radioimperador.com.br e a qualquer hora pelo www.idefran.com.br, a todos aqueles que se dispuserem a estar conosco nesta conversa amiga, o nosso fraternal bom dia inicia Sementeira Cristã. Bom dia para você, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Diretor de áudio e sonoplastia do nosso programa. Inicialmente, os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Médiuns, destacamos a seguinte pergunta. Em se dirigindo por evocação ao espírito de uma celebridade médica que tenha vivido entre nós, é mais certo de obter-se um bom conselho? A resposta: as celebridades terrestres não são infalíveis e têm frequentemente ideias sistemáticas que não são sempre justas e das quais a morte não as livra imediatamente. A ciência terrestre tem bem poucas coisas em comparação com a ciência celeste e só os espíritos superiores têm esta última ciência. Eles não são vossos conhecidos, mas podem saber muito mais do que sabiam os vossos sábios da terra. Só ciência terrena não os faz superiores. E ficareis muito admirados da posição de certos sábios que eles ocupam entre os espíritos. O espírito de um sábio na terra pode não ser um sábio no plano espiritual, se não progrediu como espírito. Já avisamos a nossa prezada ouvinte Ana Cláudia, do Centro, em Franca, que a resposta à sua pergunta será ouvida hoje. Você perguntou à equipe do Idefran. Quais são os efeitos da morte sobre o espírito? Importa para ele se a morte foi de tal ou qual maneira? Aguardemos um pouquinho, que a resposta virá no final deste programa. Atenciosos ouvintes, como hoje é o Dia Internacional da Mulher, e sabendo que um espírito que reencarna na condição feminina deve ter alcançado um status sublimado para sobrepor aos homens, se não no sentido de superioridade física, mas no fato de ser mais sensível, mais amoroso, mais disposto a partilhar problemas humanos. Um programa como Sementeira Cristã não poderia deixar de fazer um registro, ainda que breve, sobre a parceria feminina nos lances da vida.
Para começar, registremos que o Padre Marshall, em seu livro Espírito Consolador, pede que o Espírito Consolador complete a redenção da mulher, tal como começada pelo Cristo. Porque, diz ele, se a missão dessa criatura difere da do homem, do mesmo modo que as suas aptidões, idêntica à natureza masculina, é a Assim como o homem é também um espírito encarnado, mas muitas vezes o supera no encaminhamento e nas soluções dos graves problemas. É que o sexo, seja masculino, seja feminino, para o espírito é apenas um modo transitório que lhe permite desenvolver algumas faculdades, algumas virtudes, enquanto as outras permanecem em repouso. Entrado o novo milênio, a mulher terá realmente conquistado seus direitos? Como as consideram as religiões? Como a consideram os sócios no destino? O assunto comporta inúmeros aspectos e dá margem a várias interpretações conforme o ângulo do qual é visto. Por nossa vez, trazemos no Sementeira Cristã uma versão para somar-se às considerações dos ouvintes, ou mesmo como ponto de partida para uma reflexão um tanto mais aprofundada sobre a mulher dos nossos tempos. É longa e penosa a injustiça praticada contra a mulher desde o princípio da humanidade. A rigor, a própria história nos mostra uma mulher submissa e humilhada pelo machismo histórico, no qual se assinalava injusta discriminação, de um lado imposta e do outro aceita como perfeitamente normal. Somente em meados do século passado foi que abriu-se oportunidade para que a própria mulher viesse a lutar pelo seu espaço, muitas vezes e, infelizmente, aproveitado de maneira imprópria em prejuízo de si mesma, posto que, ao avançar no rumo da conquista de seus direitos, extrapolava os limites morais, afastando a aura de sua natureza sublime para expor-se, como objeto doente, à admiração dos homens de mente enfermiça. Vê-se, portanto, hoje que é grande a parcela do belo sexo a cultuar prazeres e a banalizar valores mais elevados, esquecendo-se até mesmo de que a maternidade é coisa por demais sublime para ser banalizada. É preciso, pois, que todos, também os homens, assumam o elevado papel de sublimar as tarefas femininas a partir das mais naturais até as mais artificializadas, porque todas hão de harmonizar-se com os supremos desígnios das leis de Deus. É hora do nosso momento musical para reflexão. E vamos interromper o nosso tema central. Vamos ouvir de Marisa Naline, nas vozes de Renata, Ana Lívia e Fabrício, Regime de Urgência. Em regime de urgência, vou entrar. Em regime de urgência, vou entrar. Encontrei a forma nova, vou fazer reformulação. É uma forma bem perfeita da beleza e condição. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Não exige nem condena, ela é vida e ação. Discutindo um mundo novo, dita normas com ação. E o regime de urgência reforma o coração. E o regime de urgência reforma o coração. Encontrei a forma nova, vou fazer reformulação. É uma forma bem perfeita da beleza e condição. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação.
coração, não exige nem condena, ela é vida e ação. Descortina um mundo novo, dita normas com ação, e o regime de urgência reforma o coração. E o regime de urgência reforma o coração. Libertar-se do período de submissão, da inferioridade, não, porém, fazendo da mulher um modelo de alienação, só porque se vê ilhada nos problemas de pequena monta. Numa rápida digressão histórica, a saudosa médica Marlene Nobre, na obra A Mulher na Dimensão Espírita, lembra que é interessante, no entanto, detectar os descalabros da escravidão feminina em tempos idos e até no presente, para que a interpretação espírita do Evangelho nos auxilie a encontrar a melhor forma de atuar na retificação de nossos próprios erros. Até hoje, ouve-se ou pensa-se em muitas sociedades lugar da mulher é na cozinha. Esta expressão resume a supremacia egoística do homem milenarmente cristalizada, posto que ela sempre foi situada no mundo doméstico como operária do serviço familiar e simples objeto de prazer. Tida como um ser inferior, deveria ela cuidar da função reprodutiva, encarregar-se dos trabalhos do lar, tecendo e fiando e aguardar pacientemente a volta do homem à casa, após suas longas epopeias de libertinagem. Mas, desde 1857, o Espiritismo, revivendo os ensinamentos de Jesus, dissemina a verdade que liberta. E como é natural e justo, reabilita a mulher de todos os tabus opressores e discriminatórios. A lei humana, para impregnar-se de verdadeira justiça, deve consagrar igualdade de direitos entre o homem e a mulher, o que deve representar fator natural a acompanhar o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro, e sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Daí a urgência de considerar-se que um e outro devem gozar dos mesmos direitos. Acompanhando a mesma conceituação emanada de Kardec, o espírito André Luiz, em livros notáveis, psicografados por Chico Xavier, acentua que a sede do sexo não está na organização fisiológica, mas na estrutura complexa da entidade espiritual, e que, na realidade, o sexo reside mesmo na mente e se expressa no corpo espiritual ou perispírito, plasmando na expressão física as qualidades mais próprias ao seu aperfeiçoamento moral. Homens e mulheres carregam no próprio corpo essa bipolaridade. Cada organismo é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas da personalidade. A grande razão que nos leva a concluir que homens e mulheres são iguais em direitos, diferentes apenas em funções biológicas, está também na realidade de que o sexo propicia uma união de qualidades que se manifesta no magnetismo planetário de atração, na conhecida lei de afinidade entre os elementos, e, sobretudo, no amor entre as almas. Um depoimento valioso mostra que, para beneficiar-se de direitos adquiridos em tantos séculos de luta, é indispensável que a mulher não confunda libertinagem com liberdade. É imprescindível fugir dos mesmos vícios que intoxicam os companheiros.
É preciso lutar contra os descalabros da mulher objeto. A liberdade feminina deve ser colocada a serviço da coletividade com respeito e dignidade. O depoimento foi prestado pelo espírito da atriz Marilyn Monroe e recolhido por Humberto de Campos, também espírito, e constante do seu livro Estante da Vida. Constitui-se de entrevista espiritual levada a cabo vazia no plano espiritual, portanto, ainda enferma. O maior mito do cinema tira das próprias experiências esta lição. O lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. Quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. Agora que a possui, nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la. A liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro, à inteligência. Miss Monroe afirma ainda que nos filhos a mulher encontra a edificação moral necessária para o aproveitamento da encarnação. A morte que ela não buscou diretamente, porque revela ter ingerido os soporíferos em estado de semi-inconsciência, acossada por vampirizadores desencarnados, trouxe-lhe certamente o imperativo das reminiscências. Sabe-se que, em uma de suas filmagens, ela teve uma gravidez interrompida por abortamento. Talvez, se ela tivesse conseguido reter aquele filho que a providência divina situara no âmbito do seu corpo físico, fossem bem diferentes hoje as suas condições de vida. Lamentando que tivesse usado a liberdade sem disciplina, Marilyn Monroe disse ainda: o sexo é uma espécie de caminho sublime para a manifestação do amor criativo. E se não for naturalmente tumultuado pelas inteligências dos valores de que se constitui, vem a ser naturalmente tumultuado pelas inteligências animalizadas que ainda se encontram nos níveis mais baixos da evolução, com certeza, referindo-se aqui às graves influências de espíritos inferiores. O espírito André Luiz afirma no capítulo 13, no seu livro Missionário da Luz, que a união sexual traduz a permuta sublime de energias perispirituais, simbolizando o alimento divino para a inteligência e para o coração. Força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Se confrontado com o Livro dos Espíritos, concluímos que esses ensinamentos exortam a um entendimento permanente entre o homem e a mulher em seu relacionamento, numa demonstração inequívoca de igualdade entre ambos. Interrompemos a apresentação do assunto de hoje para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir de Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Silvia Maria Madalena. Cristo afastou da Madalena 7 espíritos mortais e disse à pobre em lágrimas caídas: torna digna tua vida, vai mulher, não erres mais. E Madalena, que manchara a consciência, tornou-se pura, fez um sol da existência, venceu as trevas dessa vida transitória. É por isso que este meu samba glorifica a sua história. É por isso que este meu samba glorifica a sua história. O Evangelho
Cristo afastou da Madalena 7 espíritos cruéis e disse à pobre em lágrimas caída: torna digna tua vida. Vai, mulher, não erres mais. Quanto a você, seja moço ou seja velho, caminhe firme pelas luzes do Evangelho. Acerte o passo com Jesus divino mestre, pois o Cristo é quem comanda a evolução terrestre. E Madalena, que manchara a consciência, tornou-se pura, fez um sol da existência, venceu as trevas dessa vida transitória. É por isso que este meu samba glorifica a sua história. É por isso que este meu samba glorifica a sua história. É por isso que este meu samba glorifica a sua história. É por isso que este meu samba glorifica a sua história. Existem 3 tipos de famílias: aquela que se forma pela reencarnação de espíritos que se amam, portanto, por força de atração afetiva, é feliz e, por certo, há ali um respeito recíproco entre pais e filhos e entre marido e mulher. É onde reina a certeza de que são iguais. E é um tipo de família que se constitui por força da necessidade de reajuste. Uns, desde encarnações anteriores, são devedores de outros. Não havendo harmonia, o marido se julga sempre superior à mulher. E ainda há outro tipo de família, em que também se verifica a superioridade impositiva do homem. É aquela cuja união se dá por interesse material, por atração física. Aí inexiste causa providencial da união, porque não há amor. É aí que a doutrina espírita enfatiza a necessidade de todos conhecermos os princípios que nos regem a vida. Se não admitirmos os conceitos das doutrinas reencarnacionistas, descartando a preexistência da alma, que vivenciou experiências em ambos os sexos, facilitamos a prevalência do homem sobre a mulher, sem considerar que o homem de hoje pode voltar mulher em encarnações futuras. Assim, compreendemos que a mulher caracteriza-se pela constituição física, pela compleição mais delicada que serve de vestimenta carnal a espíritos, cuja tarefa deve ser desempenhada na condição de mulher, dependendo dos compromissos assumidos segundo as suas necessidades redentoras. Diz Allan Kardec, na Revista Espírita de 1867, que todas as doutrinas filosóficas e religiosas, que de todas as doutrinas, o Espiritismo é a única que estabelece os seus direitos sobre a própria natureza, provando a identidade do ser espiritual nos 2 sexos. Desde que a mulher não pertence a uma criação distinta, o espírito pode nascer homem ou mulher, conforme o gênero de provas a que se deve submeter para seu adiantamento. Continua afirmando que a diferença não está senão no invólucro exterior, que modifica suas aptidões, e que, da natureza do ser, necessariamente, há de concluir-se pela igualdade dos direitos. Isso decorre não de simples teoria, mas da observação dos fatos e do conhecimento das leis que regem o mundo espiritual.
Encontrando os direitos da mulher uma consagração na doutrina espírita, fundada nas leis da natureza, daí resulta que a propagação dessa doutrina apressará a sua emancipação efetiva e lhe dará de maneira estável a posição social que lhe pertence. Mas de igualdade de direitos seria abusivo concluir pela igualdade de atribuições. Deus dotou cada ser com um organismo apropriado ao papel que deve desempenhar na natureza. O da mulher é traçado por sua organização, o que não a faz menos importante. Há, pois, atribuições bem caracterizadas, atribuídas a cada sexo pela própria natureza. E essas atribuições implicam deveres especiais que os Se, pois, a natureza deu à mulher músculos mais fracos do que ao homem, é que ela não foi chamada aos mesmos exercícios. Se sua voz tem um outro timbre, é que não está destinada a produzir as mesmas impressões. Pobres homens, se refletisseis que os espíritos não têm sexo, que o homem de hoje pode ser mulher amanhã, que escolhem indiferentemente e por vezes de preferência o sexo feminino, antes vos deveríeis regozijar-se que vos afligir com a emancipação da mulher e admiti-la no banquete da inteligência, vendo abrirem-se as portas da ciência, porque tem ela concepções mais finas, mais suaves, contatos mais delicados que os dos homens. Perante as leis divinas, somos todos exata e justamente iguais. Infinitamente perfeitas, sábias e justas são elas, por isso eternas e imutáveis. Se nos damos por infelizes comparativamente com alguém que se felicita ante as favoráveis condições em que vive, é bom que nos lembremos de que ninguém é igual aos outros, do ponto de vista de individualidade, havendo, todavia, um plano geral que, corrigindo-nos os anseios desiguais, nos conduz a um único e supremo destino. Tanto ao homem quanto à mulher foi dada a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. E, não obstante tal uniformidade filosófica e social, há em determinadas regiões da Terra discriminação e inferiorização da mulher, como se tratasse de um ser à parte, chegando mesmo a acreditar que ela sequer tivesse alma. Na questão 818 de O Livro dos Espíritos, respondem os mentores de Kardec que a inferioridade moral da mulher, em certos países, decorre do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, dizem os espíritos codificadores, a força faz o direito. Mas por que teria Deus feito a mulher fisicamente mais fraca, a ponto de ter ela que se submeter ao reinado machista? A explicação vem na resposta à questão número 819, da referida obra, segundo a qual é para assinalar funções particulares. O homem há que ser mais forte por sua destinação a trabalhos rudes. Infere-se de tais asserções que, se a mulher fosse forte o quanto é o homem, não seria sensível bastante para garantir o equilíbrio familiar e socialmente considerados. A mulher para os trabalhos suaves e ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida normalmente carregada de amarguras e preocupações, geralmente voltadas para as questões da criação da prole. O progresso, porém, é implacável. E sabe-se que em certo país oriental, onde dominava a teocracia preconceituosa,
A mulher já vem ganhando espaços com direito a formações superiores e exercício de atividades antes exclusivas dos homens. Intuiu-se ou inspirou-se, quem sabe, que a força não foi dada ao homem para a exploração da mulher, mas para protegê-la. Não para servir-se dela, mas para o indispensável equilíbrio cooperativo. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para 1270 Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Sementeira Cristã apresenta a seguir, em nossa dimensão. Apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. Ouvintes, a nossa estimada ouvinte e colaboradora Sônia Munhoz, diretora do Centro Espírita Dona Nina, nos pede para divulgar que no dia 5 de março próximo terá início, naquela casa, o COEM, ou Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Estudos voltados para pessoas que possuam algum potencial mediúnico ou para qualquer pessoa interessada em estudar a mediunidade. Os interessados devem providenciar suas inscrições ligando para a área 16 3720 0512. Já vem aí também a 60ª Semana do Livro Espírita de Franca, realização do Idefran, com apoio da USE, nas amplas dependências da sede da Fundação Espírita Judas Iscariote, Rua José Marques Garcia, 395, no bairro Cidade Nova. Assim, no dia 11 a dia 18 de abril, veremos e ouviremos renomados oradores espíritas de várias localidades do Brasil, a nos adicionarem conhecimentos por meio de palestras e seminários, no momento que, por certo, será de uma grande festa de confraternização. A nossa também estimada ouvinte Vilma Carrijo, da Instituição Espírita Casa do Caminho, nos pede que continuemos divulgando que naquela instituição, em todos os sábados, das 14 às 16 horas, está aberto ao público o bazar beneficente, com roupas novas, seminovas, calçados, bijuterias, CDs, DVDs e muito mais, cujo resultado financeiro se destina à manutenção da assistência material que aquela casa tradicionalmente oferece às famílias reconhecidamente necessitadas. Vá ao bazar beneficente da Casa do Caminho, adquira o que você precisa, enquanto estará ajudando a quem precisa. Atenção para o endereço: Rua Francisco Nalini, 353, Parque São Jorge. A você que é ouvinte do programa Sementeira Cristã, pedimos considerar que ambos os canais de divulgação do Espiritismo, mantidos pelo Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, precisam da sua ajuda. É o jornal A Nova Era e também esse programa radiofônico.
São canais de comunicação de considerável alcance de público, cujo custo excede em muito o suporte financeiro que vem obtendo por via publicitária. Para você ajudar, basta ligar área 16 3721 8282. Você, igualmente interessado na divulgação do Espiritismo, será informado sobre como proceder. O nosso imenso compromisso é divulgar a doutrina que consola porque esclarece. Agradecidos. Um convite para um evento musical de enlevo espiritualidade. A nossa ouvinte, Sônia Munhoz, pede que convidemos a todos para a palestra musicada que hoje, às 19 horas, será apresentada no Centro Espírita Dona Nina, a cargo do grupo Toque de Luz. É um evento que não se pode perder. No Centro Espírita Dona Nina, Rua de Euclides Barbosa Leme, Vila Santa Helena. Deve-se ao cristianismo a ascensão da mulher na sociedade ocidental e aperfeiçoamento de recursos humanos é objeto de estudos de participação no mercado de trabalho. Igualdade de direitos vai se consagrando diariamente na solução equilibrada da legislação que dá amplas possibilidades profissionais e aperfeiçoamento de tarefas de seu potencial. Funções junto à maternidade e administração do lar garante à sociedade a construção da vida e aperfeiçoamento dos sentimentos humanos. O Dia Internacional da Mulher celebra hoje, 8 de abril, iniciou-se a partir de 1920. Informamos que nasce amplos estudos de psicólogos, sociólogos, psiquiatras e legisladores em todo o mundo. Celebrar o Dia Internacional da Mulher será objeto de amplo entendimento entre mulheres e homens, sabendo que ambos constroem todas as diretrizes da sociedade atual. Temos também a falar do projeto Viagens Culturais, que é realizado pelo Instituto Arte e Vida, em contrapartida com a FEAC. Existem algumas vagas, o curso consta de teatro, 11 vagas, idade de 12 a 18 anos, às terças e quintas-feiras, horário das 14h15 às 16h15. Violão para iniciante, 4 vagas, idade a partir dos 8 anos, terça e quinta-feira, horário das 14 às 15 horas. Necessário ter um violão. Violão nível avançado, 12 vagas, idade a partir de 8 anos, terça e quinta-feira, horário das 15h15 às 16h15. Necessário ter um violão. Danças e artes plásticas, 16 vagas, idade de 6 a 7 anos, sábado, horário das 8h45 às 11h45. Meus queridos, nós temos ainda a falar que hoje nós tivemos um dia notável com o Jogo das Estrelas organizado pela Liga Nacional de Basquetebol. Franca se tornou mais evidente atendendo amplamente o comparecimento maciço do público. Acelera fatores turísticos na cidade, com a visita de torcedores de diferentes cidades do Brasil. Sinaliza ampla confraternização de todas as idades e colabora amplamente pelo astral da cidade, otimizando a vida pública em todas as suas direções. A seguir, Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem que o espírito de Marco Antônio Araújo dirigiu aos seus familiares queridos, especialmente aos pais, relatando suas impressões do novo mundo que passou a habitar, informando suas emoções ante as orações recebidas e exaltando as atividades espirituais que, sabe, vem ocupando o tempo disponível dos seus queridos. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Mãezinha Maura, é a sua prece de amor que espero em forma de bênção. Pensamos que há muito tempo, sem qualquer intercâmbio entre nós. Sei que você e meu pai guardam essa opinião. Entretanto, se é verdade que a saudade é uma força
que a gente supõe capaz de paralisar ponteiros de relógio, o progresso nos dá uma impressão de tamanha velocidade nos dias da Terra que 7 anos se nos afiguram apenas alguns minutos. Alegrias de infância, esperanças de juventude, preocupações de estudos, responsabilidades de rapaz que começa a imaginar os planos de trabalho na carreira escolhida, são hoje telas que ficaram dependuradas nas paredes de nossa memória, enquanto a marcha para a frente continua inexorável. Não se admire, mãezinha, se lhe disser que estamos tão juntos, quase como ontem, no mesmo campo do dia a dia. Sei que tudo o que passou depois daquela viagem frustrada, a lei do Senhor estava em caminho à minha espera. É desnecessário. Encontrei um amigo em Dr. Alberto, um novo pai em meu bisavô Joaquim, um protetor em meu querido avô Araújo e um enfermeiro dedicado no irmão Serapião Ribeiro. Falando com tanta naturalidade sobre o assunto, pode parecer a você que estou fazendo esnobação, mas não é isso. Sofri muito. Hoje, o tempo fez a função do vento sobre um montão de brasas. Aquele fogo de dor cedeu lugar a uma grande paz. E é com essa paz que respondo a todos os seus escritos de amor fraterno, explicando que estamos hoje mais juntos, que seus ombros ficaram escalavrados de tantas cargas de aflição. E não tenho qualquer dúvida, mas a prece foi a nossa lâmpada acesa, afugentando as sombras. Mãezinha, agradeço tudo que você me dedica em suas páginas de saudade e carinho. Sei que o papai é o nosso amigo de sempre. No entanto, ouço a sua voz me chamando ao diálogo. Creia, mamãe, ninguém está só. Não é determinação de Deus que a criatura viva inteiramente isolada, sem manifestar os próprios pensamentos. É por isso que depois do casamento de nossa Rose, fiquei muito feliz ao vê-la no centro espírita cristão, buscando auxiliar ao seu filho na pessoa dos outros. Ah, querida mamãe, esse é o melhor rumo para a verdadeira consolação. Não julgue que eu tenha vindo para cá fora do tempo, porque o tempo é um contabilista que nunca se engana. Sigamos para a frente. O verdadeiro parentesco nasce no coração de cada um. Aqui na vida espiritual, as diferenças são tantas que não é fácil ganhar a família da terra. As criaturas se apegam umas às outras, segundo as afinidades com que se apresentam. Por isso, mãezinha, venho aprendendo que o trabalho é a outra face do estudo. Não adiantaria conhecer sem fazer. E esse seu exemplo, passando a me procurar nos necessitados, me comove muitíssimo. Sei que você adoeceu depois de minha vinda e que as lutas de serviço aumentaram para nós em todos os setores. Mas peço-lhe pensar, não nos obstáculos já vencidos, e sim que podemos abrigar ideias novas e belas em nossas próprias almas. Não quero dizer com isso que estaremos agindo sem o concurso do meu pai querido, porque de um modo ou de outro ele estará sempre incorporado aos nossos projetos para o futuro. Peço-lhe não interrogar tanto a Deus, porque eu estaria chegando em casa fora das férias. Estaria usufruindo pedaços de tempo que obtivera junto a colegas de serviço, e queria descansar ao seu lado, e junto da Rose
e do papai. Levava comigo vários assuntos para nossos entendimentos. Enfileirara notas, fizera apontamentos. Entretanto, a ordem não era para mim de repouso compulsório, e sim de mudança definitiva. Ninguém pode conhecer o minuto próximo. Por isso rogo-lhe calma e consolação. Não se permita chorar tanto. Fitemos o azul do céu, de almas lavadas pelo sofrimento que nos formou por mestre da vida. Encontrar-nos-emos mais tarde em presença e voz. Por agora, permaneça firme em suas concentrações e em suas preces. Estarei em seu trabalho durante o dia e à noite, quando seu espírito se desprende do corpo, embora ligeiramente, está você em minhas tarefas, como não podia ser de outro modo. Tristeza é uma sombra que apenas prejudica quem a conserva por teimosia dentro da própria alma. Continuemos contentes, animados e felizes pelas bênçãos de Deus que temos recebido. Tenho estado em suas tarefas e procuro exercitar essa yoga de alegria e de esperança, auxiliando aos nossos companheiros, tanto quanto possível, a desfazer nuvens de apreensões e sombras de sofrimento. Mamãe, diga a meu pai do amor que nos reúne uns aos outros. Ele estará sempre em meu coração, tanto quanto seu coração maternal está comigo. Agradeço as flores renovadas à frente de minhas lembranças e agradeço tudo o que faz em meu favor. Em Araguari, as nossas tarefas não se modificaram de essência. Sustentamo-nos reciprocamente. E sou eu quem agradece todo esse imenso amor que recebo. Mãezinha, nosso irmão Acelino ainda não pode comunicar-se através do lápis, mas me pediu dizer à nossa mãezinha, tia Doralice, que ele vai bem até que as forças se lhe refaçam. Se soubessem na terra quanto nos valem na vida espiritual as preces de coragem e de paz, de certo que os nossos entes amados saberiam nos socorrer sem tantas recordações amargas. Estamos em marcha, marcha para a frente. E isso é aquilo de que necessitamos. Seguir sempre adiante, esquecendo o inútil da retaguarda. Desse modo, mãezinha, a paz nos felicitará mais depressa. Agradeço-lhe quanto faz por minha renovação para o bem e prometo-lhe fazer o possível por você quando estiver em condições de receber o privilégio de trabalhar mais para merecer mais trabalho, até que o servir se nos faça a alegria perfeita. Mãezinha, continue avançando, otimista e feliz. Não se desgaste. Atenda às próprias forças. Começamos a trabalhar juntos nas tarefas mediúnicas, e isso quer dizer que não me alterarei por aqui até que você volte. O que desejo possa ser muito para adiante, a fim de que você na terra viva feliz, no máximo tempo, em favor de nós todos. Peço-lhe não registre qualquer falta de notícias minhas, porque coração a coração vivemos na mesma faixa de sentimentos e ideias, à maneira de duas árvores que se apoiam uma na outra. Abrace a meu pai João com esse respeito no amor que ele cultivou no coração do filho agradecido. Ao Cláudio, Rose e familhinha, o meu afeto constante. E a você, mãe querida, o pensamento e o amor,
o carinho e a saudade e esperança do filho, sempre em suas horas, por vida de sua vida e coração de seu coração. Marco Antônio Araújo. Um clube de livro é a maneira mais barata do associado adquirir livros para ler, estudar, pesquisar, enriquecer a sua própria biblioteca e até oferecer como presente às pessoas queridas. Um livro pode custar mais, mas no Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, o associado o tem por apenas R$ 15, se retirado lá. Se desejar, mediante uma taxa de acréscimo, desde que no perímetro de Franca, o Clube do Livro Espírita do Idefran é o único a oferecer aos associados 4 opções mensais. O associado pode optar por romance, ciência, filosofia, autoajuda, infantil, mensagens, etc. Ou pode adquirir livros, todos os títulos em distribuição no mês e até sobras de meses anteriores pelo preço do clube. Para os residentes em outras cidades, pedimos utilizar um desses expedientes, ligar área 16 3721-8282 ou enviar um e-mail idefran@idefran.com.br ou ainda consultar o site www.idefran.com.br e será informado sobre como fazer para tornar-se associado. Uma opção ainda mais interessante é você fazer uma visita e dar alegria da sua presença. Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque, telefone área 16 3713-0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. No Sementeira Cristã é hora de pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte Ana Cláudia, do Centro de Franca. Ela perguntou à equipe do Idefran: quais são os efeitos da morte sobre o espírito? Importa para ele se a morte foi de tal ou qual maneira? Vamos saber isso agora, minha cara Ana Cláudia, e quem vai responder em gravação é o nosso companheiro Jaime Batista da Silva. Antes de responder propriamente a pergunta, devemos considerar que a morte, assim como o nascimento no corpo de carne, ou seja, o retorno do espírito ao mundo espiritual e a reencarnação, são acontecimentos de extrema importância na vida do espírito. Todavia, os efeitos da morte sobre o espírito não são os mesmos para todas as criaturas. O que irá acontecer depois do fenômeno chamado morte? Ou como o espírito irá se situar? Vai depender do tipo de morte por que ele passou e do tipo de vida que levou antes de desencarnar. Se enquanto encarnado viveu uma vida digna, dentro dos preceitos do Evangelho,
se auxiliou quantos o procuraram, atendendo ao dever da caridade, se não fez mal ao seu irmão, assim considerados todos os filhos de Deus, enfim, se fez tudo ao seu alcance, no sentido de minimizar a dor do próximo e desencarnou de forma natural, ou seja, pelo esgotamento de suas energias físicas, alcançará a pátria espiritual de consciência tranquila, funcionando a morte como uma libertação, já que seu organismo físico de nada mais lhe servia. Gozará, então, do reconhecimento de seus amigos e familiares da espiritualidade, além dos benefícios da missão cumprida na Terra. Tão logo seja possível, estará ele novamente envolvido com atividades que o permitam continuar trabalhando em satisfação maior aos espíritos evoluídos do que fazer o bem a todos que dele necessitem. Por outro lado, se enquanto encarnado não cogitou da vida futura, se não praticou a caridade, se viu no próximo um estranho e não um irmão, um filho de Deus como ele mesmo, se não valorizou a família e os filhos, enfim, se fez coisas condenáveis, indignas de um filho de Deus, ao morrer, terá que enfrentar o pior de seus algozes, a própria consciência. Então sofrerá, pois mesmo com o arrependimento, perceberá que perdeu um tempo valioso e, mais que isso, terá que voltar para refazer as coisas erradas e tentar fazer o que não conseguiu. Isso se desencarnou normalmente, pelo esgotar de suas energias físicas, pois se retornou ao mundo espiritual de maneira forçada, por exemplo, via suicídio. Aí, então, seus sofrimentos serão atrozes e muito tempo levará para recuperar o tempo perdido. Conveniente e oportuno lembrar que as coisas materiais exercem um fascínio muito grande sobre todas as criaturas. Daí porque, embora tenhamos nos comprometido em realizar muitas coisas positivas enquanto encarnados, compromissos assumidos quando ainda na espiritualidade, ao aqui chegarmos, facilmente nos esquecemos desses compromissos, habituados que estamos ao atendimento de nossos interesses imediatistas. Ainda bem que temos como Pai e Criador um Deus soberanamente justo e bom, que entende nossas fraquezas e mazelas e, via reencarnação, nos propicia quantas oportunidades forem necessárias para nos ajustarmos com a lei. Seja ele, pois, o companheiro de quantos estiverem nos ouvindo e que tenhamos todos um ótimo começo de semana. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou ligue área 16-3721-8282, ou ainda passe um e-mail, idefran@idefran.com.br. Toda medicina honesta é serviço do amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito.
Com essa advertência do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Jaime Batista da Silva. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. E apresentou Sementeira Cristã.